Olá, sou Anderson e vamos para mais um vídeo de resolução das questões da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas de 2022. E aqui nós vamos dar continuidade à resolução da prova da segunda fase, que é do nível A, para alunos do nono ano do ensino fundamental. E estamos agora na questão A3, que diz o seguinte: Guto ganhou um carrinho acompanhado de um grande declive, que faz aumentar a velocidade do carrinho à medida que ele percorre a trajetória. Ele acoplou a esse declive um pequeno aclive para que o carrinho fosse lançado obliquamente a partir do ponto A, conforme mostra a figura. Está aqui a figura que mostra o carrinho aqui na posição inicial, e aí ele percorre todo esse caminho, e no final do declive existe um pequeno aclive, tá? Que vai lançar ele obliquamente, e após ele sair do aclive, ele faz essa trajetória oblíqua, tá? Que a questão define 3 pontos no decorrer dessa trajetória, que é o ponto A, o ponto B e o ponto C. E aí a questão continua dizendo: vendo a brincadeira, o tio de Guto, que é físico, definiu um plano cartesiano para localizar os pontos da trajetória descrita pelo carrinho de A até C, elaborando as equações que relacionam a abscissa x e a ordenada y de cada ponto da trajetória em função do tempo t. Considerou um instante t igual a 0 segundos no momento em que o carrinho passou pelo ponto A. Medindo x e y em metros e t em segundos, as equações que foram feitas para a trajetória do carrinho são essas duas aqui. Y igual a 0,25 mais 2t menos 5 vezes t ao quadrado. E x igual a 3 vezes t. Ou seja, y é a equação da posição do carrinho em relação ao eixo y, e x igual a 3 vezes t é a posição do carrinho em relação ao eixo x, beleza? E aí na letra A ele diz o seguinte: qual a altura do ponto A em relação ao chão em centímetros? Olha só, se vocês verificarem, o plano cartesiano que o tio de Guto colocou aqui no nosso referencial, ele está aqui parelhado ao chão, tá? do declive e do aclive. E a posição inicial do carrinho ele é um pouco acima da posição definida como zero do eixo y e do eixo x. E aí ele quer que a gente defina qual é a distância aqui do ponto A em relação ao plano cartesiano, beleza? Quando a gente estuda o movimento vertical de um projétil, a gente se depara com uma equação desse tipo aqui, tá? Em que cada um desses termos representa uma variável ou uma constante relacionada ao movimento do projétil. O y é a posição final ou a posição que a gente quer calcular do projétil no eixo y, tá? O y0 é a posição inicial do projétil. O v0 é a velocidade inicial do projétil. T é o tempo e a aceleração. A gente já percebe aqui que a gente tem uma variável que é exatamente o que a questão quer, que é a posição inicial do projétil. Se a gente comparar com a equação que o tio fez, tá? Para descrever o movimento do projétil, a gente verifica que o 0,25 da equação que o tio calculou é exatamente a posição inicial do projétil, que é o termo que não está acompanhado de nenhum valor aqui de t, que é a variável da equação. Ou seja, se a gente comparar a equação geral do movimento vertical de um projétil com a equação do tio, a gente verifica que a posição inicial do projétil é igual a 0,25 metros, beleza? Lembrando que a equação do tio está em metros. Se o valor de y0 está em metros, a gente precisa o quê? Converter, porque a equação quer em centímetros. Lembrando que 1 metro é igual a 100 centímetros, então 0,25 metros é igual a 25 centímetros. Então já calculamos a alternativa A, onde a altura do carrinho no ponto A, que é a posição inicial, é de 25 centímetros, beleza? Agora aqui na letra B, ele diz o seguinte: o carrinho passou pela altura máxima quando x é igual a 60 centímetros. Qual é a altura máxima em centímetros, certo? O que ele quer saber? Ele disse que o carrinho, em relação ao eixo x, ele está a 60 centímetros, que é a altura máxima do carrinho no ponto B. E ele quer calcular qual é a posição do carrinho em relação ao eixo y, que é essa posição aqui, certo? Então, pela questão a gente tem que a posição no eixo x da altura máxima do carrinho
é de 60 centímetros. Convertendo para metros, a gente tem que é de 0,6 metros. E também temos a equação que rege a posição do carrinho em relação ao eixo Y. A equação da posição em relação ao eixo Y, a gente tem uma equação com duas variáveis. Ou seja, como a gente não sabe o tempo, não tem como a gente calcular a posição em relação ao eixo Y. Com essa informação que ele deu da posição da altura máxima no eixo X, a gente pode usar a equação para achar o tempo que ele levou para chegar aqui na posição do ponto B. Então, se x é igual a 3 vezes t, substituindo a posição x da altura máxima, 0,6 igual a 3 vezes t. Só reorganizando aqui os valores, a gente tem que t é igual a 0,6 dividido por 3. Fazendo essa continha, a gente encontra que o tempo que o carrinho chegou na altura máxima é de 0,2 segundos. Sabendo o tempo, a gente agora pode usar a equação do eixo y para calcular a posição da altura máxima aqui do ponto B. Substituindo aqui o valor de t, que a gente acabou de achar, a gente tem que a altura máxima no ponto que é o ponto B é igual a 0,25 mais 2 vezes 0,2 menos 5 vezes 0,2 ao quadrado. Calculando agora aqui a potência, a gente tem que 0,2 ao quadrado é 0,04. Calculando agora os produtos, que são as multiplicações, a gente encontra essa expressão aqui, yb é igual a 0,25 mais 0,4 menos 0,2. Fazendo essa continha simples, a gente encontra que a altura máxima do carrinho é 0,45 metros. Mas a questão é em centímetros. Lembrando que 1 metro é igual a 100 centímetros, então 0,45 metros é igual a 45 centímetros. E a gente acabou de achar a altura máxima do carrinho, que é de 45 centímetros, beleza? Agora aqui na alternativa C, a gente tem a seguinte pergunta. Quantos centímetros mede a distância entre o ponto C e a origem do plano cartesiano? Agora ele quer a distância daqui do zero, tá? Que é justamente a posição inicial no eixo X, onde sai o carrinho sai do aclive, até o ponto C. O que a questão dá pra gente? A gente tem a posição xc, tá? Que é 3 vezes t, que a gente quer calcular, e é uma equação de duas variáveis, beleza? Então, só com ela não tem como a gente calcular a posição do carrinho aqui no ponto C. Só que se a gente observar bem, pela equação da posição vertical do carrinho, a gente tem essa expressão. E aqui no ponto C, a altura do carrinho é exatamente zero, olha só. Então, a gente, de uma equação de duas variáveis, como a gente sabe a posição do carrinho no eixo Y ali no ponto C, a gente tem uma equação com uma variável só, a gente consegue calcular o tempo, tá? Que o carrinho demora para chegar no ponto C, para aí sim calcular a posição final no eixo X. Então vamos lá? Calculando o tempo t em y igual a zero, tá? 0 centímetros, a gente tem essa expressão. Só substituir aqui o yc por zero. Se a gente reorganizar essa equação, a gente tem o seguinte, ó. Essa forma de equação é bastante conhecida lá na matemática, que é uma equação do segundo grau, que tem basicamente essa cara, mais ou menos ax ao quadrado, mais ou menos bx, mais ou menos c igual a zero. E esse tipo de equação ela é resolvida pela fórmula de Bhaskara, também bastante conhecida, tá, na matemática, que diz que o valor de t, ou no caso aqui de x, para a nossa equação é t, é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, sendo que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Comparando aqui a nossa equação do movimento do carrinho com a equação do segundo grau, a gente tem que o valor de a, por essa equação, é de menos 5, tá? Que é o que está junto com o t ao quadrado. O valor de b é 2, que é o que está junto com o termo que tem o t. E o valor de c é 0,25, que é a constante que está sozinha aqui, sem nenhuma variável. Beleza? Sabendo esses valores de a, b e c, a gente pode substituir na equação da fórmula de Bhaskara para achar os valores possíveis de t. Calculando então o delta, a gente tem aqui a expressão para calcular o delta, tá? Tem os valores, então fica 2 ao quadrado, tá? Que é b ao quadrado, menos 4 vezes a, que é igual a 5, e c, que é igual a 0,25. Fazendo essa continha, a gente tem que 2 ao quadrado é igual a 4, menos, repete aqui um menos, tá? 4 vezes 5
dá 20, vezes 0,25 dá igual a 5. Mantém aqui o sinal negativo, como é um produto positivo, negativo, positivo, o resultado é negativo. Então fica 4 menos 5. Menos 5 a gente sabe que é um produto com dois sinais iguais, então o resultado é positivo. Então no final fica 4 mais 5, que é fácil, né? Delta igual a 9. Encontrado o delta, a gente vai para calcular o t por essa expressão aqui. Então fica menos b, que é igual a 2, tá? Então fica menos 2, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é igual a 9, que a gente acabou de encontrar, dividido por 2 vezes a, que é igual a menos 5. Fazendo a continha, menos 2 é menos 2, mais ou menos 3, que é a raiz quadrada de 9, dividido por 2 vezes menos 5, dá igual a menos 10. Bom, pela fórmula de Bhaskara, ele nos dá duas possibilidades de valores que satisfazem essa equação do segundo grau. A primeira delas é pela soma desses dois valores aqui do numerador. Então vamos lá? Menos 2 mais 3 dividido por menos 10. Menos 2 mais 3 é igual a 1 positivo. Dividido por menos 10, a gente encontra que a primeira possibilidade de valor de t é menos 0,1 segundos. A segunda possibilidade é a subtração. Então fica menos 2 menos 3 dividido por 10. Menos 2 menos 3 é igual a menos 5. Fazendo essa divisão de menos 5 dividido por menos 10, a gente encontra que é igual a 0,5 segundos. E é positivo porque é uma divisão de sinais iguais. Como a gente está procurando o valor do tempo, é impossível a gente ter um tempo negativo. Então a única possibilidade que é de acordo com a realidade é a segunda possibilidade, de t igual a 0,5 segundos. Então, como a gente encontrou já o valor do tempo que o carrinho demora para chegar no ponto C, a gente agora vai calcular a posição xc do carrinho quando ele atinge o alcance máximo dele, beleza? Pegando a equação para o eixo x, a gente tem que xc igual a 3 vezes t. Como o t a gente acabou de achar é 0,5, a gente tem que xc é igual a 3 vezes 0,5. 3 vezes 0,5 é igual a 1,5 metros. Lembrando que a equação é dada em metros, as duas posições, tanto x quanto y. Mas a questão que é em centímetros. Aquela mesma regrinha da conversão. Se 1 metro é igual a 100 centímetros, então 1,5 metros é igual a 150 centímetros. Com isso a gente encontrou a resposta da letra C, que a distância do ponto C para a origem do plano cartesiano, tá? É de 150 centímetros. Beleza? Questão resolvida. Até a próxima. Valeu!